Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá pessoal, para vocês que estão aí lavando a louça, descascando a cebola com óculos de proteção, igual meu filho Vini tem feito ultimamente aqui em casa, andando de carro, passando a limpo as fichas de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 68 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 33º da segunda temporada. Editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se/ECD Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e estará ajudando, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Essa semana tivemos a alegria e a honra de receber mais 2 novos apoios, o Bruno Bonetti e o Alisson Arrabal. Em nome da ECD e de todos os nossos ouvintes, agradeço muito e lhes dou as boas-vindas. Valeu, Bruno, valeu, Alisson. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são Ábila de Moraes, Alisson Arrabal, Alain Humberto Atila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria de avisar vocês que estão abertas as inscrições para um novo curso online ao vivo da parceria Senac-AESAS, dessa vez de Direito Ambiental para Técnicos, que começará em setembro. Mais informações e inscrições no site aesas.com.br/eventos. Em breve será lançado outro curso, dessa vez sobre DNAPL, também previsto para setembro. Tenho a honra de ser o coordenador desse curso que promete ser muito legal. Nesse episódio, eu converso com a Ábila Gabriela de Moraes, engenheira ambiental, atualmente atuando em uma empresa que é responsável legal de diversos casos de áreas contaminadas no Brasil. Ela fala de muitas coisas legais nesse episódio, desde a origem dela, de garota do interior, passando pelo curso técnico em meio ambiente, que moldou a atividade profissional dela, pelas batalhas que ela teve na universidade, estágios e o despertar para esse mundão das áreas contaminadas. No meio disso, ela fala sobre as diferenças de atuação na consultoria e no cliente, e de muitos assuntos técnicos como remediação, TPH, investigação e, claro, amostrar o solo. 2 frases legais dela que eu gostaria de destacar como lição que ela traz pra gente aqui nesse episódio, e traduzem bem como ela encara o dia a dia do trabalho, são as seguintes: os limites somos nós que impomos, não a sociedade. E a segunda frase é: perrengue é para te ensinar. Gostei bastante da conversa e espero que vocês também gostem. Fiquem agora com as palavras de Ábila Gabriela de Moraes. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho aqui a honra de falar com a minha amiga Ábila, a Ábila Gabriela de Moraes. Ei, Marcão. Tudo bom, Ábila? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo Feliz bom. da vida estar aqui falando com você novamente. Fazia tempo que a gente não conversava, né, Ábila? Fazia só o WhatsApp, né, Marcão? Estamos distantes pela pandemia, né? Pois é. E a correria dia a dia faz a gente conversar só por WhatsApp. Sim. Legal, que bom que você topou aqui a conversa, Ábila. E vamos começar do começo, né? Como eu faço com meus convidados.
Quem era aquela garotinha Ábila? Onde ela morava e por que que ela se decide ir para a área ambiental, fazer a faculdade e tudo mais? Bom, a garotinha Ábila era arteira pra caramba. Era praticamente um moleque, né? Meus pais são no interior de São Paulo, né? Tatuí. Sim, pertinho aqui de Sorocaba. Pertinho, né? Não puxo tanto o R, né? Às vezes as pessoas acham estranho, porque né, a gente é da cidade da porta, Sim, né? o Do leite é leite quente. pé vermelho. Mas eu sempre fui muito arteira. A minha família, a gente morava um tempo nos fundos da casa da minha avó, né? Um terreno muito grande, né? Casa antiga. E minha avó sempre teve o cultivo ali de algumas árvores frutíferas, É. árvores comuns. Minha avó criava galinha. Então, cresci ali, né? Subindo nas árvores, pegando fruta do pé, Procurando ovo que a galinha cantava. procurando ovo. Quando nascia os pintinhos era uma maravilha, porque a gente queria pegar e minha avó não deixava, as galinhas ficavam Ela bravas, né? bicava, né? Então, tipo, cresci mesmo com o pé na terra ali, pisando, aprontando, brincando na rua, né? É uma coisa que, sim, a gente olha hoje em dia e é uma realidade muito diferente, né, das Sim. crianças. Mesmo em Sorocaba. Mesmo em Sorocaba, né? Naquela época a gente não tinha tanta tecnologia, né? É. A gente brincava com o que tinha disponível. Então, eu sempre fui uma boa aluna, né? Sempre gostei muito de aprender, nunca precisei ser forçada, né? Os meus pais nunca precisaram fazer eu ou até a minha irmã a gente aprender. Eu gostava de aprender, eu tinha uma tendência muito alta para exatas, sempre fui muito bem. Mas a minha oportunidade de contato mesmo com a área ambiental foi quando eu fiz o curso de técnico em meio ambiente, né, TEC. Certo. Eu fui a primeira turma. E ali eu comecei a estudar Em Tatuí mesmo? Tatuí. É, Primeira turma, foi em 2008. legal. Eu tava no meu último ano no ensino médio, né? Daí eu conciliava estudar à tarde na ETEC e à noite para aula, né? No ensino do colegial que eu fazia. Certo. E foi ali meu primeiro contato, que eu comecei a conhecer, né? Ter aulas de mecânica do solo, biologia, química, física. Tive ótimos professores que até hoje tenho contato, que me direcionaram. E a maioria sempre era geólogo, geógrafo, biólogo, engenheiro químico, engenheiro ambiental, engenheiro florestal. E você fica naquela, né? E eu precisava de um direcionamento, era meu último ano, né? Para decidir o que eu ia fazer na faculdade. E eu acabei optando, né, pela engenharia ambiental. Eu fiz o Enem, consegui bolsa integral na faculdade. Legal. E entrei a fazer engenharia ambiental. Tive a oportunidade de fazer um estágio com uma grande amiga minha, engenheira florestal, que é a Marceli. Ela me direcionou também, na época conheci algumas coisas urbanas, então hoje em dia ainda eu tenho o viés de saber o nome de alguma árvore, alguma coisa do gênero. Mas eu tive essa experiência também. E na faculdade, eu tinha um grande mentor, que é o professor Rodrigo Salvetti, que ele trabalhava numa consultoria, né, lá na cidade de Salto, que eu estudei na CEUNSP, né, hoje é Cruzeiro do Sul, né, a faculdade trocou de nome. E ele era sócio de uma consultoria, e na época eu tava saindo do estágio, né, tinha dado tempo de estágio, e ele tinha visto uma publicação no Facebook, me despedindo do pessoal e tal, e era engraçado. Ele é geólogo, né, e dava aula de mecânica de solos. E ele dava as 2 últimas na sexta-feira. Então você imagina se alguém ia pra aula. Só você. Sim, eu era bolsista, né? Não podia faltar, não podia ter nota baixa. Vamos lá. Eu tinha que estar lá, né? E eu gostava das matérias. Ele foi sempre um ótimo professor, como você, Marcão. Tipo, muito obrigado. conhecida, didática. Obrigado. Não, sensacional, didática. Trazia o aluno ali presente, mostrava paixão pela coisa, né? Uhum. Então, isso é fundamental. Assim, os professores são sempre os direcionadores. Não existe outro termo para você gostar de alguma coisa se não for um professor. Ou alguém que passa um papel de professor. Certo, certo. E ele me convidou, na época, para participar de um processo seletivo da consultoria, que ele era sócio e trabalhava como diretor. Ecomax, que era em Salto. Não é Ecomax? É, Ecomax. Ecomax, certo. Ecomax. Eu fiquei felizona e tal, fiz a entrevista, e sempre vem aquela questão, né, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Porque era uma coisa totalmente nova, áreas contaminadas. Eu não fazia ideia do que eram áreas contaminadas, né? Eu não sei noção que era um trado, né? E foi a minha escola. Aprendi com ele, aprendi com a mulher dele, a Daisy também, que era geóloga, os dois trabalhavam juntos. Rodrigo e a Daisy. Foi minha grande escola, foi lá, eu fiquei quase 4 anos lá, eu aprendi ali mesmo de baixo, indo para campo, eles explicando. A gente parava todo mundo e pegava solo, todo mundo junto, eles como geólogos, a gente tentava equalizar o que cada um entendia que era aquilo, né? Porque
É difícil, né? Vamos ser sinceros, né? Sim, Você pega é bem difícil. um geólogo colocando ali argila no dente, fala, né? Argila siltosa, né? Latossolo vermelho. É complicado, né? Sim. Aprendi pra caramba com os dois, muito, muito mesmo. Acompanhava campo, daí a Daisy me deu a oportunidade de fazer um pouco mais de relatório com ela, né? E daí eu fazia essas duas condições. Então, eu aprendi a mexer no Surfer, aprendi a desenhar melhor no AutoCAD, porque eu tinha na faculdade AutoCAD, mas nada como você pegar ali, né? Sim. Os macetes com alguém que desenha. Aprendi a escrever relatório, ter proximidade com a CETESB, fazer visita, conhecer técnicos da CETESB, ir até a CETESB, saber o que é, né? Desmistificar, CETESB, o que é a CETESB, né? O que ela come, né? Onde vive. Né? Tipo, mais ou menos assim. Ali que a gente conhece, cara, foi sensacional. Ali foi aonde eu entendi que era o que eu queria fazer. É uma integração de disciplinas fenomenal, né? Sim, tudo. Sim. A gente tem tudo envolvido. Ciências naturais, a gente tem engenharia junto, também tem parte jurídica, tem legislação, tem tudo. É como outras áreas, né, que eu não tenho tanto conhecimento, mas essa área, ela é um aglomerado, né, de condicionamentos para você aprender. Não é só uma coisa, são várias, né? Sim. E eu ter aprendido, né, fazia campo, viajava São Paulo inteiro, de ponta a ponta, ia, viajava, ficava fora semana, acompanhando sondagem, fazia topografia, fazia slug test, fazia tudo. Então, foi muito interessante. E daí, nesse ponto, eu entendi que eu queria continuar, né, nessa linha. E fui, e tô aqui até hoje. Não conheço outra área da vida que não seja áreas contaminadas, né? Já passei de tudo um pouco. Embora eu sempre trabalhei muito com contaminação de carbonetos, né? Certo. Pouquíssimas vezes eu vi solvente, algumas coisas do gênero, assim. Mas tive algumas experiências marcantes quando uma vez eu fui fazer investigação confirmatória num curtume. Nossa. Vixe, deve ser. É uma das que eu lembro, assim, sabe? Tipo, eu lembro assim, eu já fiz também algumas confirmatórias na área de lixão, não era nem aterro, é lixão mesmo. Também, tipo, olhava assim, olhar aquele monte de longe, assim, você olhava na estrada aquele monte belo, daqui a pouco você olhava assim, nossa, que estranho, que é aquilo? Era um monte de lixo, né? E na parte de trás tinha uma lagoa de chorume. Então, algumas coisas assim, né? Andava no mato, eu sou bem saudosista, que a trajetória até hoje só me traz boas lembranças. Perrengues também, né? Porque se não for assim, a vida não é vida, né? Perrengue é pra te ensinar ali, na força do ódio, né? Como é que se resolve, né? Então, é sensacional, assim. Eu sou bem grata, né? A todas as outras consultorias que eu passei ao longo da jornada. É um carinho especial, porque foi onde eu aprendi a arte, né? De trabalhar com áreas contaminadas. E vieram outras na sequência que eu trabalhei também, que me agregaram muito, pessoas fizeram parte da minha vida me ensinando coisas boas e ruins ao mesmo tempo, que é a trajetória profissional, você é feito de bons e maus momentos, tem que aprender. Sim. E eu tentei sempre sair, deixar a porta aberta, conhecer muita gente, e hoje digo que eu não conheço todo mundo, mas eu conheço boa gente. Se eu não conheço muita gente, conhece alguém, conhece alguém. Sim. Essa é a linha da vida, né? Se você não conhece a pessoa, você conhece outra pessoa que conhece essa pessoa. Sim, e assim com certeza. vai, né? O networking funciona, né? Isso aí vem antes de LinkedIn. A gente fazia antes verdade, sem LinkedIn, né? Porque se você tem um problema, você liga pra alguém, a pessoa fala, eu não resolvo, mas eu conheço alguém que resolve. E assim vai, né? Então... É engraçado, porque eu comecei cedo, né? Eu tinha acabado de fazer 22 anos e passei por quase tudo. Se não passei por tudo, né? Porque sempre tem uma coisa nova, mas eu passei por muitos ensinamentos, muitos lugares. Tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, né? Viajar bastante. Conhecer pessoas também do campo. O pessoal operacional tem uma trajetória muito bonita. Tem os ensinamentos ali que não tem valor. Você aprende ali com o pessoal ali de campo, o pessoal que tá ali no operacional. Eu acho que é tão válido quanto os professores, que eles são professores da vida. Sim, com certeza. São mesmo. Aprendi pra caramba também com os macetes de algumas coisas, com o pessoal de campo, sempre profissionais muito bons. Eu tenho um grande amigo que é o Binho também, que ele é proprietário de uma empresa que faz sondagem. Era muito legal, porque era só aquele grupo, né? A gente ia lá pro Cafundó, onde Deus perdeu a bota, cidades pequenas, sem ninguém. No curtume, no lixão. No lixão, no curtume, em indústria abandonada. Cara, uns negócios meio macabros ali, mas você nunca tá sozinho, né? Você cria um vínculo ali sensacional e aprende com a vivência.
a história de cada um, assim, você questiona, você vê que você não passou por nada. A pessoa ali te conta um trecho da vida deles e fala assim, caramba, né? Assim, é admirável. Então, eu acho isso legal também, né? Que é a gente trabalhar com o pessoal de campo, o pessoal operacional, é uma escola também, né? É uma coisa que te põe no chão. Sim. Eu sinto falta de campo. Esses dias voltei a acompanhar campo. Nossa, que saudade. Ver ali o pessoal sondando, coletando. Eu falei, ai, que delícia. Fazia tanto tempo que eu não via isso. E Ávila, falando nisso, a gente teve algumas semanas atrás um episódio aqui sobre a saúde mental, né? E o acúmulo de tarefas na pandemia e o aumento da demanda natural das consultorias com muito trabalho e tal. E aí você falou que voltou finalmente a acompanhar o campo. Como é que você tem atravessado, né? Que a pandemia não acabou, que fique bem claro isso, né? A pandemia não acabou. Como é que você tem atravessado esse período de pandemia e como é que você está fazendo para manter a sua saúde mental adequada? A gente tem que lembrar, esse é um ponto, né? A pandemia não passou, né? Por mais que a gente às vezes veja algo Isso. que fica meio... Se Deus quiser, tomo minha vacina agora quinta-feira, Marcão. Ai, tá tão esperada a vacina. Eu, como já sou velho, já tomei minha primeira dose já faz umas 3 semanas. Nossa, super idoso já. Olha, confesso que o primeiro baque acho que foi parecido para todo mundo, né? O ano passado eu tava normal, trabalhando numa consultoria e parou tudo, né? Foi um susto, todo mundo vai para casa, os contratantes, os clientes falaram, vão parar por enquanto, né? O que estava em andamento que podia parar, parou, o que estava para finalizar, finalizou. E foi uma sensação de medo. Todo mundo fica intocado em casa, não sabe o que é, de onde vem, quando vai passar, quem tá. Eu lembro que eu pensava muito assim, gente, é um vírus ingrato. Porque catapora você sabe quando a pessoa pega, cachumba você sabe quando a pessoa pega. E a corona não, Covid não. Eu falei assim, podia deixar a pessoa verde? Não podia, né? Além de tudo, é silencioso ainda, né? Porque você pode ser portador e não manifestar a doença em si. Então, como eu moro em São Paulo, né? Os meus pais moram no interior. A minha irmã mora aqui em São Paulo também, mas a minha irmã foi até os meus pais. Eu fiquei um período sem ver eles, só fazendo chamada de vídeo. Aquela neura de tacar álcool na mão. Eu lembro que na primeira semana eu fui no mercado fazer a compra da sobrevivência. Exatamente. Porque eu pensei, falei, eu vou fazer uma compra de uns 3 meses que eu não saio de casa. Eu também fiz isso aí. Não é? E eu fui pro mercado e eu vi pessoas distintas. Eu vi pessoas que na época ainda não era obrigatório máscara. Eu mesma não tava com máscara. Mas a gente não sabia, foi logo na primeira semana em que tudo ia fechar. E tinha pessoas com máscara. Tinha pessoas usando, tipo, tie-vac e luva e cabelo preso com toque e bota no pé. Tinha galera nem aí pro negócio. E eu lembro que eu via a expressão nas pessoas, as pessoas não sorriam. As pessoas não olhavam diretamente uma para outra, não se aproximavam uma da outra. E já é o prelúdio, né, de uma situação que a sociedade já não é tão amorosa, né? Ela não abraça todo mundo. Ainda mais em São Paulo. E tava ficando né? pior. Ainda mais em São Paulo. Nós que somos do interior, né? Em São Paulo. Não é? Nossa, a gente dá bom dia até pra pedra, né? Então, a gente começou a trabalhar em home office, né? Nos primeiros meses, aquela questão de estar seguro em casa, ok, beleza. Daí você vai levando. Daí começa as extrapolações que hoje eu tento não fazer. Inevitavelmente acontece. Às vezes eu passo um pouco do tempo. Porém, eu me regrei porque no começo era assim, acordava, tomava café e trabalhava de pijama. Isso. Entendeu? E ia até 6, 7, 8, 9 da noite ali, comendo e trabalhando e deitando. Daí ficava nesse círculo de acorda, trabalha, come, deita. Só. Daí você começa a sentir falta das pessoas, falta de sair. Eu comecei a sentir falta da minha mãe, com meu pai e da minha irmã, porque a gente não se via há um certo tempo. As pessoas começaram a ser mais fechadas, né? No sentido de, tipo, ninguém se olhar direito, ninguém conversar direito, não dar bom dia. Porque tava todo mundo nessa neura de quando é que você vai saber o que é, se vai ficar vivo ou não vai. Daí começou pessoas próximas a morrer. Daí começa aquele impacto da realidade que você acha que não vai chegar e chega. Daí começa a dar uma balada. Daí, aqui no condomínio que eu moro, são 5 prédios. Faleceu uma pessoa do outro prédio. Daí faleceu outra pessoa do outro prédio. Daí a gente tava só esperando quando ia chegar no nosso prédio. Graças a Deus não tive nenhum familiar, porém eu conheço amigos muito próximos que tiveram familiares. E é pesado. Não pode ter velório, né? Não pode ter. Não tem a despedida, isso, que o luto, é cultural, né? A gente tem isso como cultura, a despedida aí não tinha.
Às vezes eram pessoas extremamente saudáveis e não aguentava ou ficava com sequela. Eu recentemente fiquei sabendo de um colega que ficou com sequela. Eu fiquei bem chateada mesmo, porque ele teve 2 vezes. Na segunda, ele ficou bem debilitado, ele trabalha no operacional, então a gente fica pensando, sabe, assim, é aquela máxima mesmo, pra você saber que a verdade só acontecer com alguém perto de você. Sim. Que quando a gente vê na TV, é uma coisa. Então, eu comecei a me obrigar a levantar, tomar um banho, trocar de roupa, tomar meu café, fazer o meu horário, trabalhar até o meu horário, sair, esquecer da vida, assistir um filme, fazer alguma coisa, tomar o meu banho e daí deitar, ler o livro, porque eu tava nesse círculo vicioso de trabalhar, comer e dormir. Sim, trabalhar, sim. comer e dormir, porque eu tava tentando ocupar minha mente, porque no começo da pandemia, até hoje é menos. Aí não sei se você lembra, no começo era notícia ruim 25 horas por dia. Sim, O pessoal crava 1 hora a mais pra falar. Sim, a gente, né, como a gente gosta de se inteirar e gosta de ciência, né? E você fica sabendo, você viu que tem o espalhamento ocorre a cada 3 metros. Você, né? É o tamanho da partícula, não sei qual. Não sei o que lá, tem que limpar não sei das quantas, porque, cara, daí começou as teorias mirabolantes, daí começa as fake news disseminar mais ainda. Daí, na sequência, acho que meados de agosto do ano passado, começou a dar uma liberada, né? Que tipo, começou a diminuir e tal. Daí eu lembro até que eu voltei pro escritório, a trabalhar no escritório em dezembro, né? Daí de novo esse ano, em fevereiro e março, voltou a fechar. Sim. Mas tem os extremos. Eu conheço pessoas que até hoje não saíram de casa pra nada. E as pessoas que lidaram com essa situação como se ela não existisse. Sim. Eu fiquei mais ou menos no meio, tentando equilibrar. Me cuidando, não exagerando, porém continuando a viver, né? Certo. Tipo, é opcional, né? Sim. Eu não falo, a gente não tem que dar opinião no que as pessoas decidem, né? Cada um tem seu CPF e faz o que quer, não é? Eu vou menos vezes no mercado, né? Tipo, uma vez no mês. Tento não ir mais que isso. Mas eu vou muito cedo no mercado. Sim. Eu vou 7 horas da manhã. Eu também, 7 horas abre, 7 horas eu vou lá. Exato. Eu chego lá, eu acho que o pessoal quer morrer. Que o pessoal acabou de chegar, tá abrindo caixa. Isso. Cara, e eu tô lá no mercado, 7 horas da manhã. Eu e os aposentados. É isso mesmo. Não é? Então, eu diminuí as condições. Eu faço o jejum, vamos fazer um jejum. Eu faço um jejum, voltei a ver meus pais, pelo menos uma vez no mês eu vou vê-los. Eles estão os 2 vacinados. Porém, se eu não me sinto bem, semana passada teve uma mudança de calor aqui em São Paulo, acho que na quinta-feira. Eu tinha lavado o cabelo. Peguei o carro e fui num lugar e liguei o ar-condicionado, o cabelo molhado, à noite tava com dor de garganta. Então, eu fico nesses jejuns, né? Sim. Tipo, se eu tô bem a semana toda, não saio se não for, né? Essencial mesmo. Tô trabalhando normal. Eventualmente faço uma visita e tal. Todos os lugares que eu vou, pessoal, toma todos os protocolos, todos os cuidados. Para quem não tem como não fazer o trabalho, é o tomar o cuidado. Que às vezes a gente toma cuidado com tudo. E você pode acabar se contaminando na entrada do hall do elevador. Sim. Ou você não sai de casa, Sim. ou você sai e toma cuidado. Com a ciência de que se você pegou, é porque você saiu. Os afortunados que não precisam, né, ou conseguem não sair, sensacional. Mas para quem não tem essa opção, né, toma cuidado. Eu tinha ficado um pouquinho neurótica com o álcool, mas... é viver, né? Sim. A gente tem que se acostumar, a realidade vai ser essa. Eu confesso que, por mais que o pessoal esteja tomando vacina, eu tomo vacina essa semana, eu prefiro não usar a máscara um longo tempo. Sim. A máscara já virou pra mim um acessório. Sim. As minhas orelhas, coitada, agora é o óculos, a máscara, os brincos, protetor auricular. Daí minha orelha tá pedindo já demissão do cargo de ser minha orelha. Mas tomar os cuidados, eu sei que vai ser outra questão de gripe, a gente vai tomar vacina todo ano. Eu acho que vai ser cuidado eterno. Sim. Eu sinto muita, mas muita falta de abraçar as pessoas que eu gosto, os amigos de longa data. Esses dias eu vi uma amiga minha de longa data, que eu gosto muito dela, e a gente se abraçou. E isso dói. É uma dor que... não é uma dor... não sei dizer. É uma situação que você fala assim, eu sou da época que a gente abraçava, que a gente cumprimentava as pessoas, ficava junto. E agora a gente vive uma sociedade com distância, né? Isso é um choque. Não sei comparar a quê, mas é extremamente chocante, né? Para pessoas que têm o hábito, né, de ser um pouco mais amorosas, pessoas que eu gosto, né? Eu adorava abraçar, de estar junto. Esse distanciamento, ele realmente mexe com a gente, porque eu senti. Então, a gente tem que trabalhar todo dia
A questão da necessidade de proteção, né? Sim. Tipo, é a mesma coisa de EPI. Sim, É a sim, mesma sim, situação. sim. Então, eu acho que foi um pouco mais fácil eu atribuir esse tipo de pensamento por sempre usar EPI. Trabalhar em áreas classificadas, trabalhar em áreas que tinham a obrigatoriedade de usar um capacete, usar uma luva, uma bota, um protetor auricular, um Porque óculos. tinha necessidade, porque tinha perigo, né? E Tinha o perigo é a situação de mesma risco. coisa. Então, pra mim, eu refleti dessa forma. Refleti o uso da máscara e o distanciamento no meu dia a dia, como uma segurança. Uhum. É difícil? É difícil. Mas é necessário, então a gente acostuma. A Sim. gente acostuma. Para quem te conhece, quem tá te ouvindo agora só não te conhece muito, mas para quem já te conhece um pouco mais, sabe que você é uma pessoa forte, né? Uma mulher forte, né? Que não fica levando desaforo para casa e se o cara fala atravessado, você já atravessa de volta, né? Aquela coisa. 2 vezes, né? Atravessa 2 vezes. E aqui a gente teve alguns episódios também de mulheres também fortes, né? Que mesmo assim ainda sofreram com episódios de machismo ou de assédio e tal. E com você teve problemas? Você atravessou em cima? Como é que você lidou com essas questões? Olha, hoje em dia, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu trabalho, né, com áreas contaminadas. Passei por muita coisa. Quem não me conhece, né, vê essa voz, né? Essa voz, né, um parêntese na nossa conversa. Já aconteceu algumas vezes de ligarem na casa dos meus pais, que eu não morava com eles, eu atendi o telefone e a pessoa falou assim, seu pai tá em casa? E tipo, eu tinha 16, 17 anos, entendeu? Então eu já vi essa voz que já não intimida, né? Daí eu já tenho 1,60 m, usa óculos, não chega com presença, né? Então, o machismo existe, mas ao meu ver, hoje tá mais controlado porque a gente vê mais mulheres envolvidas no tipo de trabalho que a gente exerce. Antigamente era só homens. Sim. Quando eu comecei, em 2012, o pessoal de campo falava isso pra mim, que era dificílimo ter técnicos de campo mulher. Era sempre homem. E isso nunca deixou eu me abalar. Eu carregava o saco de areia de 25 quilos, eu ajudava a rodar trado, puxava a corda com o pessoal, que é trabalho, né? Não vou me limitar porque eu sou mulher. O gênero nosso não limita uma pessoa a outra. E sim o que você quer fazer. Força de vontade é o que faz você fazer. Sim. Os limites a gente que impõe, não a sociedade. Sim. Eventualmente vinha um convite atravessado de vamos ali tomar alguma coisa. Eu olhava, eu nunca fui mal educada se não precisasse. Né? A insistência sempre me deixava mais irritada. Mas se era só um desvio ali da conversa, eu saía pela tangente. Ali, sabe, de boa. Falava assim, não, obrigada. Quando eu ia acompanhar a equipe de campo, né, o pessoal do trado e tal, já aconteceu às vezes de alguma pessoa virar e falar assim, mas você vai comer com eles? Não prefere almoçar comigo, jantar comigo? Fala, não, eu vou com a minha equipe. Eles são meus amigos, eu vou almoçar com eles. Essa resposta é o que precisa. Sim, sim. Eu acho que é mais na firmeza da voz. E hoje eu vejo que o reconhecimento de um bom profissional, assim, o que eu sinto é que quando eu abro a minha boca, eu sempre embaso muito o que eu tô respondendo. Então, a firmeza no que eu digo e com o embasamento correto faz qualquer um aceitar o seu ponto de vista. Então, a bagagem e experiência, pega. Lógico que pega. Você já tá safo, já sabe sair ali, né, da situação, escorrega. Eu falo, gente, se quiser, comigo, dependendo da situação, eu sou mais lisa que bagre ensaboado. Entendeu? Porque eu já tô acostumada. Mas, assim, não é fácil. Você tem que ter ali a firmeza no pensamento do que você é e o que você quer demonstrar, né? O profissional que você quer ser. Acho que o pé no chão ali é o fundamental. Hoje eu vejo que o mercado... Hoje mesmo eu trabalho numa equipe que tem muito mais mulheres. A gente tem a oportunidade de conhecer mulheres dos outros departamentos que são fenomenais, assim, com uma bagagem gigantescas ali, mostrando o que elas querem. Acho que a tendência é a gente parar de enxergar o que é o homem e o que é a mulher, e o que é o profissional. Porque existe dos dois lados, profissional bom, ruim, existe um preconceito com algumas definições de mulher ali, mas eu vejo que com os resultados obtidos, não tá tão ruim hoje, né? Acho que até antes de eu começar a trabalhar, era um pouquinho pior, mas tá mais tranquilo, sendo bem sincera. Que bom, ainda bem. Eu posso até clichê e piegas nessa colocação, mas eu acredito que a gente pode melhorar como pessoa. Sim. E que o mundo vai melhorar. Eu me abraço nessa situação pra tentar não dar tanta atenção pra coisas não tão boas. Acredito que vai melhorar, tenho fé.
Falando em acreditar e ter fé, você acha que a gente está trabalhando pelo bem do meio ambiente? Ou a gente, no nosso mercado de áreas contaminadas, a gente trabalha para ajudar o poluidor a poluir mais? Eu acredito, meu ponto de vista também, para poder trabalhar, porque senão você fica nessas duas condições. É sempre o equilíbrio. A gente tem que trabalhar pelo bem do equilíbrio. Por quê? Por exemplo, fazer a regeneração até que se volte no que era originalmente. Para fazer isso, independente do cliente, independente do ramo da empresa, a gente teria que parar com tudo. A gente teria que rever toda a nossa cadeia mundial, porque as interferências acontecem em nível mundial, né? Se a gente poluir o oceano aqui do lado do Brasil, algum momento vai chegar lá do lado da África, né? Em algum momento vai. Então a gente teria que repensar toda essa cadeia, fazer uma reversão de pensamentos de forma global. Por mais que a gente acredite que localmente você mudando muda tudo, ok. Mas nessa escala de meio ambiente a gente teria que começar em vários pontos para atingir o mundo todo. Sim. Então, o que eu penso hoje no que eu trabalho? Eu entendo que o que a gente faz é tomar a responsabilidade do que foi feito. E esse acho que é o primeiro ponto. Assumir, né, o passivo. Eu lembro quando eu trabalhava em consultorias que o cliente nunca te vê com bons olhos. Porque você tira dinheiro dele para cuidar de uma coisa que ele poluiu, mas às vezes ele não entende que tá poluindo. Sim. E às vezes acontece outros incidentes no meio do caminho que você vai tirar mais dinheiro dele. Então ele não tem lucro nenhum com você. Então, sabe aquele remédio indesejado? Você. Então, hoje eu enxergo que assim, assumindo a responsabilidade e melhorando o impacto, ok. Mas acho que o principal ponto seria as melhorias de processo. Cuidar para que aquele incidente não aconteça, melhorar seu processo como um todo, optar por remediações não tão agressivas, né? Tipo, se você tiver a oportunidade de não fazer uma coisa tão agressiva no meio, né, que não seja tão urgente, tentar trabalhar ali com a recuperação natural do solo, direcionar. Então, assim, eu acredito que a gente não tá longe de voltar a ser os protetores, né? Que nem eu lembro no começo, quando eu escolhi fazer engenharia ambiental, um amigo meu falou assim: você vai ser aquela doida que vai abraçar a árvore, né? Vai levantar a plaquinha assim da defesa dos animaizinhos, né? A gente tá longe disso. Tem vidas que dependem do processo como um todo, trabalho envolvido, alimentação, etc e tal. Então, buscar o equilíbrio é a melhor situação para nós, porque a natureza tem a capacidade de regeneração, só que se a gente parar de interferir. Então, se a gente não consegue parar de interferir, porque a gente também precisa lembrar que tem vidas ali, né, que dependem do processo, a gente talvez tem que melhorar o processo. Talvez não, a gente tem que melhorar o processo. E investir em melhorias para que não ocorram mais os impactos. E a gente tenta resolver o que está já impactado, porque já está impactado, né? Até mesmo trabalhando com os hidrocarbonetos, né, que já é carbono, né, já tava lá, né? O pessoal fala, poxa, mas era os dinossauros, né? O pessoal fala, são os dinossauros. É bem complicado, porque entra muita questão social junto. As esferas estão ali, social, ambiental, profissional, elas estão ali e elas têm que ter esse equilíbrio. Então, acho que o principal ponto é a gente nunca... Minha visão está limitada ao que a gente vive hoje. Então, ao meu ver hoje, a gente nunca vai conseguir chegar num ideal de convivência com a terra e o recurso natural sem melhorar todos os processos a nível mundial. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar mitigar, né? Vamos resolver o processo, fazer as melhorias necessárias, investir ali, né, numa melhoria contínua, em novas tecnologias e tal. Então, eu gostaria muito de vestir a camisa verde e falar, cara, eu tô aqui pelo meio ambiente. Mas hoje eu tendo mais pela coexistência das duas coisas. O recurso é escasso, as condições são escassas, as centralizações existem, não tem uma equalização da vivência, nem todo mundo está no mesmo patamar. Então é bem complicado. A gente teria que fazer, talvez, apagar tudo e começar do zero. A gente não consegue fazer isso. Então, levando para o lado da engenharia, né, que é difícil não pensar dessa forma, o nosso campo hoje é esse. A gente está fazendo a reforma numa casa construída. Certo. Não vejo de outra forma. Os protetores do meio ambiente me perdoem, tá? Não é, pessoal? Como eu disse, é minha limitação, é o ambiente que eu vivo. Não, né? É isso aí. Todo mundo, né, pode opinar livremente. É isso aí, é bom. Você é entrevistado agora, então você que tá falando. Não é? É isso aí. Me deram a voz, tô falando. É isso mesmo.
E agora você está do outro lado do balcão, né? Você trabalhou a carreira inteira praticamente em consultorias, várias consultorias. Curiosamente, boa parte delas, ou quase todas, os maiores clientes dessas consultorias eram áreas com hidrocarbonetos de petróleo. E hoje você trabalha numa empresa que é a responsável legal por vários casos com hidrocarbonetos de petróleo. E como é que é essa mudança? Né? Como é que é essa mudança? Por questões legais eu não posso vincular, né, a empresa, mas posso falar do meu profissional. Sim. É uma mudança de chave, assim, na cabeça, assim, é um impacto. Eu não tinha experimentado ainda, é novo. Assim, você se depara com as mesmas condições que você vivia, só que você tá do outro lado. É fenomenal, assim, tipo, pra mim era o que faltava profissionalmente. Eu já estava há alguns anos em consultorias, né? Então, vivia ali o cotidiano, alguns outros casos ou projetos diferenciados, mas a grande maioria sempre na mesma linha, né? Sempre trabalhando ali e tal. Mas, né, virar ali, né, o lado é uma sensação única, porque você sabe e não sabe ao mesmo tempo. Você tá ali, né, no meio que você conhece, Sim. com pessoas às vezes que você conhece, dependendo, né, da interação, porém, você não tem a noção do que se trata, de como fazer, como agir. E eu entrei mais, né, para atuar mesmo no quesito de gerenciamento de áreas contaminadas, para até trazer uma nova cultura, né, trazer uma visão para dentro, né, do que é do consultor em si, né, e ter a oportunidade de encarar novos desafios, né, desafios assim em número de casos, em ocorrências, históricos que eu não conhecia ainda. Então, assim, é um novo aprendizado, né? Porque é como se fosse falar uma outra língua, tá, sabe? Como se fosse falar o inglês, certo, né, de uma coisa que eu já conheço, né, e eu estivesse aprendendo a formar as frases, né, tivesse ali o básico, saber o que é cada uma das coisas, mas não consegui montar a frase. Então eu me senti nessa situação, tendo que aprender a montar as minhas frases, trabalho, com cuidado, né, de saber que eu passei pela consultoria, sim, né, ter essa, não ser mediadora mesmo, não ser quem tá julgando, mas pegar os dois lados, né, tanto a visão de um quanto do outro, interpretar e entender ali qual a melhor forma de resolução do problema, se aquela linha tá indo, dando meus pitacos, né, às vezes olhando para o problema e lembrando de outro problema que eu já tinha passado alguns anos atrás. Porque alguns cenários tem uma tendência repetitiva, a gente pega isso, né? Assim, isso me lembra uma situação parecida com um solo desse. Então, pegando isso, sim, eu confesso que eu tô me divertindo muito. E você sabe, Marcão, tudo pra mim é diversão. Eu encaro o trabalho como diversão, sim, né? sim, Já, sim. tipo, você tem que trabalhar e pagar Sim. boleto, pelo menos seja divertido. É lógico, é lógico. Ter a paixão pelo trabalho, tem a paixão, cara, não sei viver sem áreas contaminadas, mas se eu tô andando em algum lugar, eu olho um posto de monitoramento, eu já olho e falo, tem um poço aqui, tem outro poço ali. Se tem um poço aqui, esse negócio tá longe. Então, exatamente, tem um poço aqui, tem um multinível ali do lado, epa, pera, tem uns cortes no chão, deve ser linha passando. Então, assim, cara, era talvez o que eu precisava pra reacender a chama do que eu gostava de áreas contaminadas. Não que tivesse apagada, né? Mas eu confesso que talvez eu já estava no meu limite ali, né? De trabalho em consultoria, né? Eu estava no cotidiano, tinha virado um pouco rotina e hoje é uma coisa nova. E confesso que são novos desafios que me motivam. Eu fico extremamente motivada. E nós fizemos aqui um episódio com duas moças, né? A Denise e a Débora. Que elas falaram o lado do cliente, né? Então o lado do responsável legal, que é onde você está atuando hoje. Só que nenhuma das duas tinha trabalhado, quer dizer, uma delas tinha trabalhado um pouquinho em consultoria, mas você não, você trabalhou todo o tempo na consultoria e agora você foi para o que nós chamamos aqui no nosso mercado de o cliente. E você também, quando você migrou para ser o cliente, você já tinha passado 1 ano e meio no Senac, sendo bombardeada por coisas como amostrar o solo. Amostrar o solo, o mantra. O mantra. E aí, qual é a sua relação agora? Você é o cliente e você vem um monte de consultorias, né, que atendem
você, né, te atendem, então são muitas consultorias e você já vai com a bagagem da consultoria ao mesmo tempo com a bagagem do Senac. E como é que você lida com o cara fazer um trabalho que é tradicional quando você imagina que o cara tem que mudar de rumo? Como você faz ele mudar de rumo? Tudo bem, você é o cliente, você podia mandar, fala, muda aí, né? Mas você não faz isso. O que você faz? Não, eu não faço, por mais que às vezes dá vontade, tá? Não, mas não, eu prefiro, como o cargo que eu ocupo hoje é de intermédio, avaliação e análise, então eu já tenho esse campo aberto, né, de analisar o problema e apresentar uma solução. Eu prefiro, sendo bem sincera, cobrar da consultoria a questão de ser um consultor. Eu quero ouvir o lado deles. Certo. Só que quando eu vejo, né, que talvez falta um pontinho ali no i, né, ou um ponto final ou uma vírgula em alguma coisa, eu acrescento. E eu sempre chamo para conversar, exponho o meu ponto de vista e explico. Aqui é a questão do embasamento, sabe? Certo. Embasar a questão. Certo. O que você sugere? Sugiro que façamos dessa forma, porque é assim, assim, assado. Vamos antecipar uma condição futura. A gente abre essa oportunidade e eu, às vezes, não deixando claro, mas eu meio que tento introduzir a ideia que, assim, nós temos que avançar, temos que avançar nesse projeto. Eu estou dando a oportunidade para você ganhar mais dinheiro, né? Porque muitas vezes envolve aumento de escopo, nem sempre, mas às vezes tem um aumento de escopo, né? Então, é para trabalhar, até por meu ponto de vista. Eu não sou a dona da verdade, tampouco sou uma pessoa de mais experiência. Porém, como eu te disse, a gente sempre começa a ver algumas situações que se replicam, né? Um espelhamento de algumas condições. Então, você para e olha, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos projetos, praticamente no estado de São Paulo inteiro. Então, às vezes tem um caso ali numa região que eu já trabalhei, às vezes acontece às vezes esse caso que eu trabalhei, entendeu? Eu já conheço. Então, eu falo assim, gente, vamos direcionar assim, vamos tentar desse jeito, né? Vamos observar umas condições que eu aprendi, e eu trago muito isso também do Senac, somente o seu mantra, amostrar esse solo. É real, é verdade. A gente, por muitos anos, por convenção, a gente sempre investigou água subterrânea. Né? Porque o veículo de transmissão da contaminação é água subterrânea, porque o solo não anda e tal. Mas o solo retém. Sim. Então a gente tem que trabalhar também com as fontes, né? Tratar o solo como uma fonte secundária às vezes, né? Que às vezes a gente esquece do solo. Fica só tratando água. Daí acontece, às vezes, nos períodos sazonais. Na cheia, não tem fase livre e as concentrações são baixas. Na seca, fase livre e concentração estoura. 3, 4, 5, 6, 10 vezes acima. Cara, tá tirando de algum lugar. Sim. Você não tem fonte ativa, você não tem ocorrência, você tem todos os testes de estanqueidades necessários. Tem alguma coisa em solo. Daí, você levanta todas as condições necessárias, olha ali. Puta, hoje a gente tem no mercado opções de estudos que a gente não tinha antes. Sim. A gente tem um leque de oportunidades até no Brasil, porque às vezes fora do Brasil tinha muito mais coisas. Hoje no Brasil já tem disponibilidade de estudos, né, ferramentas, equipamentos que a gente não tinha antes. Sim. Os nossos laboratórios melhoraram muitos ranges, muitas condições de análise, a gente tem distribuição melhor, né, de cromatógrafos, né, hiper mega power, né, que hoje a gente não tinha isso antes. A cada 10 casos, 9 são casos que necessitam de complementação de estudo. Porque você nunca. A gente tem que lembrar que eu sempre falei isso até na época que eu trabalhava. O que tem embaixo da terra, só Jesus sabe. Porque você pode investigar, e mesmo assim ainda passa alguma coisa. Sim. Primeiro porque você não sabe o que tem embaixo da terra. Às vezes tem estruturas que ninguém lembra, que é lá de 1900 bolinha. E daí faz a barreira física que você fala assim, gente, tem um bolsão aqui. Por quê? Se é areia. Daí você descobre que tem uma viga lá embaixo. Aconteceu isso com escavação. A gente tá fazendo a escavação de uma remediação, encontra uma viga. Você fala assim, olha, uma viga. Adivinha o que tinha na viga? Produto. Pois falado. Fala, olha, né? A viga ajudou. É por isso que tinha fase livre no poço a 2 metros daqui. Então, essas condições, né, de conhecer o meio, a gente nunca vai saber. A gente sempre, aqui em São Paulo, principalmente, que são terrenos que passaram anos, né, de construção de casa, daí vira uma coisa, vira outra, e depois vira prédio, né, e fica coisa para trás e tal. Então,
eu tento levar essa linha de pensamento. Vamos investigar melhor, vamos investir mais em investigação. Uma investigação bem executada é uma remediação mais barata. Sim. Não adianta. Porque se você não investiga direito, você vai ficar pagando remediação, pagando remediação, pagando remediação. E no meio da remediação você fala assim, uma pluma aberta, vamos instalar poços, né? Outra fase livre, vamos fazer. Eu tô tentando, na verdade, sim, eu tô tentando não. A gente tá tendo cases de sucesso porque a gente tá aprimorando o nosso método investigativo. Praticamente a gente tá virando Sherlock Holmes, né? A gente tem que olhar os mínimos detalhes. Sim. E qual que é o detalhe que a gente tem que olhar muito? É o solo. Sim. Porque o solo que eu piso, se tiver uma pessoa do meu lado, não é o mesmo. Sim. Né? Tem as diferenças de camadas de solo. A água é fácil achar. Você sonda até achar a água, ok. Achamos a água, a gente amostra a água. Sim. O solo não. Às vezes você faz a sondagem de solo e coleta em uma camada só. Sim. E a gente tinha antes pensamento de coletar na camada de areia, porque sempre a areia vinha com mais cheiro, Sim. vinha com maiores indícios, mandava areia para o laboratório, não mandava argila. Sim. E a gente sabe hoje que a argila é a camada de armazenamento. Então, o conhecimento do Senac me abriu os olhos para algumas condições que às vezes a gente pensava, mas a gente não explorava. Uhum. Então, eu levo, assim, os conhecimentos que eu aprendi com todos os professores, principalmente com você, Marcão, que deu mais aula para nós. Obrigado. Né? Sensacional, Marcão. Cara, Marcão, esses dias eu tava vendo meu celular, aqueles slides que você colocava pra gente. Sim. Então, tipo, como é que você falava assim? Não sei, tipo, come Danone que é bom. Já falou Pedro Álvares Cabral, sabe? Essas coisas. Sensacional. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Então, tento tratar assim com as consultorias. As próprias consultorias hoje, acho que muitas delas já têm profissionais que estudaram no Senac ou fazendo outra pós-direcionada ou algum curso da ESAS, né? Uhum. Então, o pessoal tá abrindo o olho, porque a concorrência tá maior, né? Hoje tem muita consultoria disponível. A gente tem que selecionar, né, as consultorias ali, né, por execução. Mas eu não vejo tanto na condição de apresentar, né, tipo, vender, né? A Sim. gente ainda tem que vender a ideia. Sim. Você analisa, conversa e vende a questão e coloca na pauta para discussão, você colocando o assunto na pauta já é uma pauta. Certo. Né? Certo. Já fica em evidência. Certo. Então, dali, às vezes o que eu pensei sai dali melhorado, ou que, tipo, se eu indiquei, sabe aquela questão sabe receita? Uhum. Quando você começa, tipo assim, fala assim, a minha avó fazia receita com 6 ovos, mas minha mãe faz com 5, porque 6 é demais. É mais ou menos nesse mesmo pensamento, sabe? A gente vai ali fazendo a receita pra... Nunca vai agradar todo mundo, mas a gente entra num consenso. A gente tem que resolver o problema. Esse é o ponto. A gente tem que resolver o problema. As partes estão juntas ali, né, pra resolver problemas. Sim. E até acho que faltava um pouco disso, né, de discussão, né, da galera. Não que não tinha antes, mas eu entendo que para eu agregar ao time que eu trabalho hoje, eu trouxe um pouco mais de discussão. Legal. Eu não gosto de pensar só eu gosto sempre de ter mais pessoas juntos, apontando todas as questões para resolver o problema, porque às vezes alguma coisa sempre passa alguma coisa despercebida por você. Sim. Você não analisa, a gente não consegue analisar o todo, a gente tem visão limitada. Então, qualquer opinião que venha, às vezes melhora a tua, ou te traz um ponto que você nem pensou. Sim. Então, isso é o brainstorm, né? É o pensamento de equipe. Sim. E você já conseguiu emplacar um estudo, ou você já conseguiu ver um estudo onde a pessoa, para ver o El Nepo, ao invés de instalar poção com 3 metros de seção, não afogado e tal, o cara optou por amostrar o solo, ou eventualmente usar uma tecnologia de tempo real, como o OIP, o VOLST e tal? Já, a gente já fez já entramos na questão de vamos amostrar com Direct Push? Adivinha o que vem no liner? Pois fase livre! Fala, garoto! Daí o que aconteceu? A fase livre era decorrente de um vazamento superficial, não tinha chegado na água ainda, e quando a gente foi instalado o poço, tcharam, o poço não tem fase livre, porque não deu tempo da fase livre descer. E a gente tem essa tendência também, de a gente achar que o combustível desce verticalmente, e não é verdade. Sim. Né? O caminho preferencial que ele achar, ele vai fazer. É tipo uma raiz, né? Isso. Uma raiz
Agora, os meus conhecimentos de engenharia florestal, graças a Marceli, uma raiz pivotante, né, Sim. que é o caso de pinos, né, ela tem a tendência de ir para baixo, mas as outras raízes que a gente tem, elas não necessariamente fazem esse caminho. É a mesma coisa com o contaminante, né? Por onde ele puder passar, ele vai passar. E a gente não sabe. A gente pode estimar por onde ele passa, porém, teria que... A melhor técnica para visualização de contaminação é a escavação. Nem sempre é a melhor aplicada, né? A gente nem sempre aplica escavação por N fatores, né? Mas eu acompanhei algumas escavações e, de fato, é ali na escavação que você olha e você vê carimbado o negócio ali. Né, tá registrado. Daí você fala assim, nunca que eu ia pegar tudo. Você pega parcialmente alguns pontos e tal, mas você nunca pegaria tudo. Porque é só ali no retirando todo que você fala assim, olha, é o comportamento dessa contaminação. Né? Fala assim, putz. Mas já, tipo, as ferramentas de alta resolução, né, entre aspas, né, enfim, as ferramentas de alta resolução, elas estão entrando hoje, né, a gente pode utilizar no mercado, que o mercado tem, né, essa disponibilidade para nós, tá trazendo essas clarezas pra gente, até para direcionamento da própria investigação na instalação de poços, no direcionamento da contaminação, porque a gente antes achava, né, que, tipo, a contaminação inteira tá em volta do SAMP da bomba, tá em volta do tanque, tá em volta das linhas, e nem sempre é verdade, né? Então a gente se limitava, né, a investigar os pontos necessários e esquecia do todo, né? Então hoje a gente já trabalha de outra forma. Acho que daqui a um tempo a gente vai ter robô que vai fazer isso. Vai ficar legal, vai ficar legal. Vai conseguir ter algum tipo de ultrassonografia que vai bater ali, que nem essa caixa preta, Marcão. Já vai indicar ali, ó. Ali tem um traço de alguma coisa. Isso, vai lá, pega não lá, né? E assim, não é da hora? Você já patentear isso. Você usou a caixa preta já? Assim, viu usar no campo? Eu vi com você só, Marcão. Só lá no Senac mesmo que eu vi a caixa preta. Eu achei sensacional a caixa preta, a Tupiniquim, né, isso, que você chama. Isso, Sorocabana. Sorocabana. É sensacional ali. Puta, só quem viu mesmo ao vivo ali a descrição ali do solo, né, aparecer ali, parece um raio-x, é muito bom. Eu gostaria que mais pessoas fizessem, né, alguma coisa parecida, não precisa ser igual, né, a gente sabe que nada se cria, tudo se copia, né, e se modifica, né, tudo se modifica. Isso, vai melhorando, essa é a ideia, né? Exato. Mas é uma boa ferramenta. Até mesmo a questão de aquecer a amostra, né? Lá no negócio de marmita. Também que é sensacional. Marcão, você é a pessoa que personaliza a questão da gambiarra. Mas a gambiarra PhD, entendeu? PhD, a gambiarra lá do top, entendeu? Tipo, porque eu sempre falei... eu brincava, né? Faz engenharia, eu fiz 5 anos de engenharia, né? Puta, tinha que tirar nota alta, não podia faltar, porque era bolsista e tal. Às vezes eu optava, se eu ia mal na matéria, porque eu também trabalhava, né? Não me dedicava 100%. Eu trancava a matéria pra fazer de verão, né? Tipo, fazia de verão, que daí a imersão é diferenciada, né? E tal. Mas... Cara, eu falava, eu fiz 5 anos de engenharia, porque a gente fala assim, puta, por que você vai usar a integral de terceira ordem não homogênea na tua vida? Sim. É só pra desenvolver o cérebro, né? A gente desenvolve... porque isso, puta, eu nunca usei, fiz na faculdade, nem sei como faz hoje. Mas a gente desenvolve capacidade cognitiva de desenrolar, né? Vamos resolver o problema. E eu sempre falei, cara, resumindo a minha faculdade, aprendi a fazer gambiarra. Porque eu sou artista de gambiarra. Mas você, Marcão, é PhD. Sério. Porque as gambiarras as que eu faço é pra resolver um problema ali e ponto. Depois eu resolvo. Mas você faz as gambiarras nível top, Master, Blaster lá, tipo, digno de Nobel. E... melhora o processo, cara. É sensacional. Sério, Marcão. Assim, sou tua fã. Assim, falo abertamente, porque o que eu vi você fazendo nas investigações, assim, nunca tinha passado na minha cabeça. E eu não conhecia pessoas que pensassem igual, porque é uma maneira rápida, fácil e prática de resolver o problema. E em segurança ainda. Entendeu? Seguro, né? Porque o brasileiro é conhecido por fazer gambiarra, que geralmente não é segura, né? Mas não. Que vai explodir, né? Uma coisa assim, né? Né? Bom,
Ávila, essas semanas aqui a gente fez, né, um Aham. episódio sobre o TPAH, que não saiu ainda nesse momento que nós estamos conversando, mas no momento que esse Maravilhoso episódio. TPH. Isso! Quando esse episódio for ao ar, o meu episódio com TPAH já foi. Como você Aham. trabalhou muito com TPAH e tem visto isso daí, como é que você encara o TPAH? Porque eu falo lá no meu episódio que a lista holandesa, os 600 miligramas por litro e os 600 microgramas por litro Microgramas por litro. e os 1000 miligramas por quilo, isso Aham. não existe, né? Não existe mais, né? Essa lista holandesa já não existe mais, a CETESB não pede mais isso, Sim. e você tem que entrar na EPA e ver o que é alifático, aromático e tal. Como é que você tem lidado com isso? O que você tem visto as pessoas fazerem sobre o TPAH por esse Brasil afora? Olha, TPH ainda é uma coisa, tipo, é o primo mal falado, né, dos contaminantes. Que as pessoas evitam falar do TPH, ou falam parcialmente, né? É uma coisa que a gente tá ainda ali, falta desmistificar o TPH, né? Falta realmente estudos, né? Até aprendizagem da parte nossa. Como hoje eu lido com o Brasil todo, eu vejo que é verdade absoluta, não desculpem os órgãos ambientais, mas a CETESB é fora da curva, é um ponto fora da curva, né, de pensamentos de áreas contaminadas e outros tipos de recursos que ela gere. Os órgãos ambientais estão correndo atrás dos demais, a gente sente isso ao longo dos anos, que eles estão tentando melhorar processos, até a iniciativa de ter os cursos voltados para órgão ambiental, assim, eu achei sensacional, porque às vezes o órgão ambiental carece até de um profissional um pouquinho mais envolvido com a questão de áreas contaminadas, porque às vezes o cara só sabe de licenciamento. Certo. E ele ouviu falar de áreas contaminadas, mas às vezes ele olha uma pluma e fica assustado, né? Tipo, você demonstra uma pluma ali, né, graficamente numa planta, e o cara olha e fala, meu Deus, né? O que é isso, né? Que você fala, é uma pluma de benzeno. Daí ele já começa a associar, não, porque morreu um bichinho lá do outro lado, certeza que é esse tal desse benzeno. Alguns órgãos, hoje, eles veem o TPH, eles pedem para seguir a lista holandesa, eles pedem para rodar a Rebeca para TPH. Outros órgãos olham pro TPH e falam, tudo bem, é TPH. E alguns não te cobram tantas justificativas do TPH, mas pedem para monitorar e tal. Eu até fico incomodada, né, com essa disparidade de pensamento sobre TPH. A gente sabe que tem TPH, né? A gente trata o TPH diferenciado, porque ele é um conjunto, né, de indicativos, ele não é um benzeno que é o benzeno. TPH são os TPHs, certo, né? Certo. A gente deveria, né, tentar entrar no consenso, estudar melhor. Até eu não tenho tanta propriedade para falar de TPH. Eu sei que a gente consegue fazer os fingerprints, os POPs fracionados, que eu acho que são melhores do que o TPH total. Sim. Hoje em dia a gente pede muito mais para fazer o fracionado e o fingerprint, não pede mais o TPH total, porque ele não te diz nada. Ele só fala, tem TPH. Ele fala assim, tá, qual cadeia? Né? Sim. É mistura complexa não resolvida? Sim. Né? Tipo, a gente tem que pensar nesses pontos. É ruim porque não pensar no TPH me preocupa, porque você fala, tem TPH na água. Você fala assim, tá, você tomaria essa água? Então. Não. Né? Tem TPH nesse solo. Tá. Você comeria alguma plantinha, né? Um alface de solo? Não. Então, o TPH é uma questão que não está resolvida. É uma mistura complexa não resolvida do pensamento nosso, né? Porque, dependendo da legislação, você não é obrigado a fazer, né? E, às vezes, dependendo da legislação, se você faz demais, também tanto faz. Né? Porque às vezes não tem um alcunho técnico ali de avaliação do órgão ou alguma discussão técnica sobre. Assim, a minha linha de pensamento é não fazer nada quando as concentrações são muito altas, ou até a gente olha nas cadeias e ele tá ali, vê a relação de pristano e fitano, né, tem consultorias hoje que fazem esse serviço de conseguir olhar, né? Tem até análise, laboratórios estão fazendo análise de produto através do TPH Fingerprint para a gente olhar a relação, para saber se o produto é novo, se é velho. A gente às vezes faz ponto de fulgor para saber se o produto ainda está com confiabilidade alta, enfim. A gente tenta lidar com o TPH, a gente não fecha os olhos. Talvez o que eu sinto falta talvez seja o órgão ambiental se ambientar com o próprio TPH. Porque a gente sabe que chegar a zero
em TPH é mais difícil, né? O benzeno consome super rápido ali numa oxidação, o próprio naftalene e tal, ficam alguns resquícios dos outros, mas você vai tratando. O TPH fica eternamente, né? A gente tem que fazer essa correlação, às vezes, de você remediar uma área que tinha TPH, a linha dos voláteis e semivoláteis, e TPH, e oxidação, a remediação em si, que seja mais de uma técnica, resolve benzeno, a cadeia inteira do benzeno, dos voláteis, a cadeia inteira dos semivoláteis, e o TPH continua lá. Às vezes a gente entende de fazer uma ação a mais para tentar impactar esse TPH, mas nem sempre se impacta no tempo que você gostaria que impactasse, porque o TPH, ele é resistente, é brasileiro, não existe nunca, continua ali, impregnado. Tem que saber fazer essa correlação, até mesmo que às vezes a gente está trabalhando com TPHs de anos, que você faz ali a correlação do fingerprint, dá 95% da mistura complexa não resolvida. Daí você faz teste de bancada para oxidar e ele não oxida. O que se pode fazer? Nessa linha de pensamento que falta, às vezes, para nas alternativas, né? Entrar no monitoramento eterno? Pode ser. Se não tiver mais fonte ativa, as concentrações tenderem, né, a regredir, ok, vamos monitorar, até que se entenda que pode fazer outra coisa. Então, é complicado falar de TPH. Fala TPH, a pessoa fala, é TPH. Sim. É porque a gente não conhece, né? Sim. Tipo, o conhecimento meu mesmo é limitado a TPH. Né? Eu aprendi ao longo dos anos a olhar as cadeias, pedir para ver a concentração e tudo mais ali, né? Ver como ele reage com o meio e tal. Mas confesso que se Senac fizer um curso de TPH, eu sou a primeira a me inscrever. Legal. Porque boa ideia. O que a gente tem muito hoje é Sim. isso. A gente ainda existe, né? Existe a pessoa ainda faz às vezes análise de risco no próprio Rebeca, mas opta por fazer pelo TPH separado, né? Nas cadeias separadas, não fazendo pelo total lá embaixo, separando a cadeia, bonitinho, roda mais de uma e tal. Identificar a relação desse TPH com as demais contaminações no meio, né? Mas a condição que fica o TPH é sempre o que fica. É o resquício da remediação, sempre é o TPH. E lá na EPA, né, no Regional Screening Levels, tem 6 faixas de TPH, que eles chamam, né, de baixa, média, alta para alifático, baixa, média, alta para aromático. E aí, como eu fiz esse episódio, eu fui lá pesquisar, né? E daí tem uma das faixas que o limite na água é 5,5 microgramas por litro. Quase igual ao do benzeno. Nossa, 5,5. quase igual ao benzeno. E outra faixa é 60 mil microgramas por litro. Caramba! Então, o Rebeca já olha para isso, né? Então, ele é capaz de calcular. E o TPH fracionado do Rebeca, ele olha para essas frações. Então, acho que talvez seja uma possibilidade aí, né? Quando tiver que olhar para o risco, pedir para fazer isso. A gente está fazendo. Recentemente, um estudo feito foi perfracionado de análise de risco. Mas quando é só fora da análise de risco, a gente optamos por não fazer mais total. Certo. Pega o fingerprint. Pelo menos para a gente dar uma acompanhada, né? Porque o próprio TPH é um indicativo, às vezes, se a gente vê a relação aumentando, que ou houve um novo depósito de contaminantes, né, no meio, né, daí se correlaciona com o aparecimento de outro tipo de contaminante nas outras cadeias, né, de voláteis e semivoláteis, ou até mesmo para a gente acompanhar a questão da própria oxidação. A gente começa a acompanhar ao longo do tempo, né, qual é o acúmulo maior, o que está sobrando de cadeia ali do carbono, né, as mais pesadas, as mais leves já foram embora, tá ficando só as mais pesadas. Mas o TPH, ele vale ali, acho que um curso completo de TPH. Sim, é verdade. Eu vou sugerir isso aí. Bem boa, não boa é? Ideia. Nossa, eu me inscrevo. Eu também, eu acho. Acho que todo mundo, porque quando entra TPH, acho que na roda de consultorias, o primeiro nome que levanta é TPH, né? E Abila, então você está falando da oxidação, né? Então, que tipo de técnicas de remediação você já costuma trabalhar? Normalmente, hidrocarbonetos é o MPEzão, né? Ali. Então, certamente você já viu muito disso. E daí você falou da oxidação. E o que mais você tem visto? E o que você acha que é legal? Como que você vê a remediação? Quando eu comecei a trabalhar, era sempre o MPE e o PIT. Conhecia as bombas autopump de longe, eu bati o olho, eu sabia o nome dela e a marca, né? E a série. Mas o que ao longo dos anos eu acompanhei e vi,
E hoje ainda eu vejo e a gente indica isso. As técnicas de bombeamento, elas são ótimas para início. Putz, você tem fase livres ali, espessuras razoáveis, né? Você põe para bombear, é uma maravilha. Puta, bombeia primeiro mês, não sei quantos litros. Segundo mês, nossa, mas não sei quantos litros. Terceiro mês, mal menos. Quarto mês, mal menos. Quinto mês, ixi, não tá vindo mais nada. Sexto mês, não vem mais nada. E o pessoal insiste em bombear. São técnicas limitadas, né? Esse é o ponto. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo? Que resolve, porém, não é 100%. Às vezes, não bombear a malha inteira. Às vezes, trabalhava, às vezes, no primeiro mês, segundo mês, bombeava a malha inteira de postos de bombeamento, depois alternava os bombeios, trocava os postos para não... A gente cria um cone de rebaixamento que é tendencioso, né? A gente faz o meio aprender a trabalhar daquela forma. Isso. E leva o El Nepo onde ele não estava, agora ele está lá. Exato. Então, a gente não descarta o bombeio, porque, como eu disse, são técnicas maravilhosas e imediatas. Você põe ali um sistema emergencial para bombear, se seu problema é fase livre, ou até mesmo concentrações muito altas de dissolvida ou geração de vapor, coloca um SVE junto, sei lá. Cara, resolve. Se você tem um problema para resolver, imediatamente você consegue resolver, porque são técnicas mais rápidas do que as injeções, né? Porque a injeção envolve o ensaio piloto, o teste de bancada. Eu confesso que eu sou chata nesse ponto. Sempre prefiro que tenha um ensaio de bancada e tenta fazer um piloto, sabe? Porque respostas recebidas com esses dois tipos de ensaios são sensacionais para você entender o meio, né? Eu já fiz isso quando trabalho em consultoria. Chegava, oxidava tudo. Tipo, vamos tacar oxidante nesse solo. Cara, as respostas não eram as melhores, nem sempre eram as melhores. Às vezes piorava a situação, abria a pluma, a dissolvida sua ia lá pro espaço, aparecia a fase livre do outro lado do quarteirão, né? Cara, até porque não sabia que tinha bolsões no solo, né? Você direciona pra água, enfim, né? Faltava esses entendimentos, fazer com pressão, enfim, né? Sim, pressão, né? Principalmente o problema, né? Pressão. A pressão era. O pessoal achava, vamos tacar uma VAP aqui, né? De Closure. Vamos jogar um VAP de Closure. Isso. Não é? Histórias que o povo conta, né? Pra todos os efeitos, não fui eu. Não. Foi um primo nosso ali que fez. Né? Não fui eu. Foi um amigo de um amigo meu. Hoje em dia, eu entendo que técnicas químicas são bem vistas, são boas, principalmente quando a gente tem fase retida. Só que elas têm que ser muito bem direcionadas. Uma das condições que eu sempre bato na tecla é, tipo, a gente tentar ver se não precisa de um controle hidráulico, né? Porque os caminhos preferenciais a gente não conhece todos. Então, cara, por mais que você coloque ali uma injeção por gravidade, pode ser que isso desencadeie de uma forma que você perca o controle e apareça a puma sua aumente, ou apareça realmente fase livre do outro lado da rua. Pode acontecer, né? Uma extensão de pluma, principalmente. Então, todos esses estudos, a reação do próprio solo com o oxidante é legal, porque às vezes a gente tem muito carbono naquele solo, a gente não sabe, daí você injeta uma quantidade e não resolve, daí você tem que colocar o dobro, porque você não sabia que ia ter consumo pelo próprio solo. As técnicas químicas carecem de um estudo melhor, então por isso que é legal você já entrar com uma mecânica, né, de bombeamento para sanar o problema ali na hora e dar tempo de você fazer, você vai ganhar alguns meses, você já vê o outro lado. Até hoje eu não vi nenhum caso em que uma técnica resolveu. Sempre tinha que ter mais de uma, ou 3, ou 4 para polimento, às vezes acontecia. Então, existe mesmo essa tendência da gente pensar diferenciado, porque a gente está falando de contaminações em solo e em água, e que pode ter uma fase dissolvida, uma vapor e uma retida. Então, você está trabalhando com 3 condições diferenciadas do contaminante, que às vezes não é a mesma coisa. O benzeno consome mais rápido, o naftaleno um pouco menos, né? Então, todos esses pontos, eles têm que entrar no seu plano de remediação. E antigamente a gente não pensava. Você via uma fase livre assim, vamos bombear. E ad eterna você bombeava. 10 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses bombeando, sendo que você teve resposta nos primeiros 6. E olha lá, assim, tipo, eu trabalho com 6 que é mais ou menos uma média, mas às vezes os primeiros 3 meses resolve e depois, cara, não faz nada. Pode desligar que é melhor. Não, desliga, alterna poço. Cara, você só tem essa disponibilidade hoje,
Dá uma alternada em poço, não bombeia só um, desliga um tempinho e volta a bombear depois. Faz um esquema para você obrigar o aquífero a voltar, né? Bater de volta ali no bolsão e devolver fase livre para baixo, né? Fazer um esquema muito louco, Espera a né? próxima seca, né? Não é? Poxa, vamos, né? Vamos ser um pouquinho mais inteligente. O meio é tendencioso conforme que você faz, né? Então vamos dar uma assustada nesse meio, né? Tipo, ó, né? Tipo, olha, ele parou de bombear aqui, vamos bombear daquele lado, né? A gente aplica muito mais hoje esse VE também, que antigamente era lenda, né? Não existia isso. Né? A intrusão de vapores era lenda naquela época, né? Antigamente. Não se preocupava com intrusão de vapor. A gente fazia a malha regular de soil gas, né? Survey, pra nada, né? Porque também não te dava grandes respostas, te dava indicativos que nem. Eu lembro que eu olhava os mapas, né, de soil gas, e tava com a contaminação de soil gas lá no topo. A dissolvida no meio e a retida para baixo. Você tinha 3 condições diferenciadas. Assim, não me dá nenhuma resposta. SVE, a aplicabilidade é boa, traz resultados bons, né? A gente tem grandes sistemas, né? Uns sistemas bem legais de acompanhar. O acompanhamento da remediação em si, o sistema de remediação é bem legal. Você vê a mecânica, né? De como funciona, é sensacional. E eu vi alguns casos com ozônio, né, com a célula de ozônio e tal, assim, mas a perda, né, da quantidade de ozônio ao longo do caminho, até mesmo a velocidade de injeção, no caso que eu acompanhei, né, que foi alguns anos atrás, não era tão efetivo, porque era um percurso muito longo na injeção do ozônio, então se perdia muito do ozônio no meio do caminho, né, certo, que é essa característica dele, então... Nesse caso não deu, mas eu sei que resolve. Eu conversei com um colega sobre o caso de ozônio, porque eu perguntei, gente, não tá tendo resultado, né? Depois eu falei, não. Daí eu entendi que era a distância, a profundidade de injeção também era, acho que 18 metros, é muita coisa. O ozônio não chega lá embaixo. Até ele pode gerar na célula 100%, mas lá embaixo tava chegando 30, 40. Sei. Eu nunca acompanhei termal, só vi cases de termal, porque é extremamente agressiva e cara, né? Então tem que ser um investimento para ontem, né? Geralmente aqui em São Paulo a gente vê isso nas construtoras, né? Áreas para quer construir, ganhar dinheiro e que ele vai gastar com a termal não chega perto do que ele vai vender no apartamento de luxo triplex dele, né? Então um triplex paga a remediação. Tranquilo. De boa. Eu vi alguns tratamentos in situ, tipo soil mixing, que eu acho muito legal. Eu vi um case de sucesso, acompanhei um case de sucesso, sim, sensacional. Funciona, mas tem que ter espaço, tempo. Certo. Né? Eu acho que o principal é o espaço, né, dos maquinários e tempo para que haja. Biopilhas, é bem legal se você tem disponibilidade de poder tratar in situ, se você tem lugar para tratar, é muito bom, porque você não gasta com destinação, cadre... Alguns soil flushings também, eu acompanhei alguns, com surfactação, que funcionam, mas com bombeio, então técnicas aprimoradas, integradas, né, mais de uma técnica, assim, também funcionam, e é legal pensar fora da caixa dessa forma. Eu acho que é isso que o mercado carece hoje, são de pessoas pensando fora da caixa, encarando a remediação com a complexidade que ela precisa ser encarada, que não é simples, tipo, tem fase livre ali, ok, não é só isso. Tem uma ocorrência dessa fase livre, tem uma condição do solo que recebeu essa fase livre antes de estar na água, então a gente tem que olhar, né, tipo, olhar a complexidade, já prever, já até aplicar a técnica juntas. Os cases de sucesso de soil mixing, né, eu fiquei maravilhada, falei, nossa, funciona, né, tipo, acho que de técnicas são essas. Tem a remediação manual, né? O técnico lá todo dia purgando no baler. Sim. Essa é a raiz, né? Não tem remediação que a gente faz aqui purga no baler. É verdade. Essa é a raiz. Bom, Abila, legal. Obrigado pelas respostas por enquanto. Estamos nos encaminhando para o fim. Então agora é um momento que você pode me perguntar alguma coisa. Nossa, eu não estava preparada para isso. Então, pois é, você pode entrevistar o entrevistador, olha aí. Olha, deixa eu ver. Marcão, você sente que as pessoas estão mais interessadas em áreas contaminadas, assim? A galera começou a chegar junto nos cursos e tal. Que a gente era tido como estranho, né? Antigamente, né? Eu sinto que sim. Agora, né, se é isso mesmo, eu não sei como medir. Porque agora, como nós estamos num momento diferente, né? Então tem a comunicação está mais próxima do que há 10 anos atrás.
Então a gente vê muita gente interessada nisso. Eu vejo muita gente interessada nisso. Para você ter uma ideia, nos cursos dos órgãos ambientais, até agora foram 3 turmas para fazer o curso introdutório. Somando as 3 turmas, tem 1.000 pessoas. É muita gente, 1.000 pessoas. Né? Pois é. Eu espero que dessas 1.000, pelo menos 50% tenha absorvido bem, porque os cursos são sensacionais. Então, bastante gente tem procurado. Talvez a proximidade também, a oferta maior de coisas, né, online e tal, faça... eu mesmo fiz uma live para uns amigos, né, de Rondônia, são da Associação de Engenheiros Ambientais de Rondônia. Eu nem imaginava que pudesse ter um interesse com áreas contaminadas em Rondônia. Mas o pessoal me chamou, eu fui lá, falei, e as pessoas perguntavam. Então, até em Rondônia, né, que você não vai imaginar, que não tem muitas indústrias, mas tem áreas contaminadas, é claro, né? Sim. As pessoas então estão querendo saber sobre isso. Pode ser também por questões econômicas, né, que os engenheiros ambientais têm limitações em outras áreas e as áreas contaminadas têm um mercado bom. Talvez seja o estímulo econômico, né, do cara querer vir para as áreas contaminadas. Porque a área contaminada tem a rodo, né? Sim. Querer resolver já é uma outra história. Não. Eu acho que o mercado está aquecido nesse momento, né? Por incrível que pareça, eu vejo empresa de sondagem comprando máquinas, vejo laboratório comprando cromatógrafos, então consultorias abrindo contratando vaga. Gente, né? Eu percebi isso também no LinkedIn, né? A gente acompanha e tal. Eu acho que nosso setor foi o menos... Foi impactado, né? Não vamos ser hipócritas, foi impactado como todos. Mas a nossa questão é que o problema continua. Sim. Né? Não pode impactar, a empresa pode acabar diminuindo o quadro de funcionários e tal, mas o problema ainda está ali. E você responde, né, judicialmente pela questão ambiental, né? Então, sim. Eu confesso que eu nunca fiquei com medo de não ter trabalho. Eu sempre vi que teve uma inflada, né, de pessoas, né, com características de trabalho, consultoria, as vagas começaram a ficar mais concorridas, né, mas nunca faltou vaga. No ano passado, entre junho e novembro, eu fiz 4 entrevistas, praticamente uma por mês, sabe? Pois é. Eu achei que ia diminuir muito, ia passar perto de não ter mais a nossa área, porque se ninguém cobrasse, né, não teria. Mas como você falou, a demanda judicial, né, então a pessoa é responsável, então isso ainda continua existindo, a cobrança legal, né? Sim. E aí se tem a cobrança legal, aí não tem como, né, o cara faz mesmo. Você acha que em algum momento, eu não sei se tem, tá, é uma leiguice da minha parte. Mas você acha que chegou um momento o CREA, ou a gente vai ter a profissão mesmo do engenheiro de remediação, e você vai ter o CREA de engenheiro de remediação, alguma coisa do gênero? Acho pouco provável. Uma especialização para engenheiro de remediação? Eu não sei como é que eu não entendo muito do CREA, né? Mas acho pouco provável que se tenha uma atribuição assim, oficial, específica, né? O que eu acho que é mais fácil de ter, tá mais curto o caminho para ter, é algo como uma certificação de profissionais, né? Então, nossa, sensacional assim, isso. Né? O cara fez uma pós-graduação, o cara fez tantas horas de cursos, né? Alguma coisa assim. Isso é divisor de águas, né? Daí começa até a aumentar a régua dos profissionais, né? Isso é interessante. Acho que seria uma coisa legal. Legal. Eu acho que sim, porque existe certificação do auditor de ISO, né? Alguma coisa do gênero. Mas eu acho uma boa, Marcão. Vamos plantar essa semente da discórdia. Vamos sim. Não é? Vamos plantar a semente da discórdia. Marcão, como eu sempre acompanho você, praticamente como se a gente conhecesse você de perto, né? Sim, claro. A gente sempre escuta seus pontos de vista, suas observações sempre muito bem colocadas, né? Cara, que bom. Na verdade, eu vou fazer um elogio. Que eu acho que no momento. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu tiver uma pergunta pra fazer, você vai me responder. Porque eu te mando no WhatsApp. É isso aí. Essa acessibilidade, agora te elogiando. Esse canal que você deixou aberto para os alunos, né? Eu sei que é de forma geral. É extremamente. Extremamente fortifica o pensamento do professor-aluno. Legal. E todas as vezes que eu precisei de você,
Fosse o tempo que fosse, se você sempre me respondeu ali prontamente, né? Não imediatamente, porque eu também sei que você tem as suas correrias, nem que você me levasse uma semana pra me responder. Mas todas as vezes que eu precisei de você, Marcão, você tava ali me ajudando, me indicando alguém, me dando o caminho das pedras, me falando alguma coisa. E assim, te digo, muito obrigada, sério. Pô, que legal, que é isso, não, é sério, assim, é fora de série. E o mínimo que eu posso fazer é estar junto com você no time do Apoia-se, sério, é o mínimo. Eu não chego perto de fazer o que você sempre fez por nós. Puxa, obrigado, E eu sei que, cara, se daqui a pouco eu lembrar de alguma coisa, mandar um WhatsApp pra você, você vai me responder. Não, com sabe? certeza, então, com certeza. Então, assim, esse canal, essa vontade de estar com o livro aberto, né, de ser um professor e estar disponível, seja, né, sem um interesse econômico, né, de só ser um contato e estar disposto a ajudar, Marcão, sim, olha, sem palavras, muito obrigada. Eu Puxa, espero, obrigado eu espero mesmo que perdure aí durante anos, que seja longa a sua jornada aqui, junto com todos os nossos colegas, Sim. E que continue contribuindo, porque um dos pontos positivos da nossa área, para mim, foi o curso da ESAS e todos os demais professores também, que quando a gente precisa, conversa, vira contatos e tal. Sim. Mas o ponto focal para mim sempre vai ser você, Marcão. Legal. Obrigada mesmo, obrigada por salvar vidas, conversar, atribuir áreas contaminadas nos programas, no podcast, no YouTube, no Instagram. Cara, espalhando a palavra, né? Cara, porque é até legal, porque hoje, tipo, quem acha que eu não faço nada da vida, que acha que eu só fico andando pra cima e pra baixo de capacete, andando por aí, viajando no Brasil, sabe que eu trabalho com áreas contaminadas, porque tem um veículo, né, que tá mostrando sobre a nossa área, porque o pessoal que trabalha com a gente não conta. Eu conto, tipo, é legal porque... quando alguém me pergunta o que eu faço, às vezes eu fico até com preguiça de falar, sabe? Eu falo assim, eu sou engenheira ambiental, eu trabalho com áreas contaminadas, e paro ali, né? Porque eu sei que as pessoas não vão entender, talvez não assimilem, né? A questão de área contaminada hoje em dia ainda não está assimilada, né? Sim. Então, é legal esse veículo, né? Porque por mais que seja um estudante, uma pessoa que esteja procurando conhecer o processo, sabe que é um processo legal, judicial, que é obrigatoriedade, tá atrelado ao licenciamento. As pessoas não sabem nem o que é o licenciamento e tal. Tem implicações de saúde, né? Exato, saúde tudo. Pública. Saúde pública implica saúde dos bens a proteger, o ar que você respira. É legal, são todos processos legais. Só que para quem gosta é uma coisa, e para quem não conhece, o mínimo, né, de ouvir falar, ou ver no Instagram, alguma coisa do gênero, assim, puta, já encurta o caminho para explicar o que eu faço. Eu espero um dia... Eu virar e alguém me perguntar o que você faz, eu falo assim, eu trabalho com áreas contaminadas. A pessoa fala assim, legal, áreas contaminadas, tô sabendo. Legal. A ESAS faz esse tipo de serviço, mas é voltado para consultorias, a própria CETESB também, mas o canal aberto, né, aos jovens hoje, né, pelo Instagram, ou até pelo YouTube, assim, puta, é muito legal. Eu espero realmente marcar um tom na torcida para que isso perdure durante muitos anos ali, até que a gente consiga pôr em evidência, né? Isso até para novas pessoas, novas carreiras, novos jovens até. Sim. Tomara. Não obrigado. Obrigado pela força, obrigado pelas palavras, nossa. Imagina, Marcão, imagina. Né, a gente tá junto, tamo junto, né? Isso, é isso aí. No nosso meio de trabalho, a gente tem que ter os contatos. A nosso networking antes do LinkedIn. É real, isso mesmo, infelizmente é real. Isso mesmo. Bom, é isso aí, Ábila. Muito obrigado mais uma vez. Marcão. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Imagina, foi divertido. Foi sensacional, Marcão. Nossa, que saudade. Extremamente saudosista das nossas conversas lá no Senac. Muito obrigada. Foi uma honra participar, Marcão. Obrigado. Precisar de mim, tô disponível. Estamos aí. Valeu, Ábila. Até mais. Tchau. Essas foram as palavras de Ábila Gabriela de Moraes. Espero que vocês também tenham gostado. Ela mostrou muito bem que os perrengues, os trabalhos nos lixões e curtumes do Brasil, a ensinaram muito. Hoje ela consegue fazer um trabalho muito bom auxiliando as consultorias nos trabalhos de GAC com a visão do responsável legal. Agradeço muito as palavras dela sobre mim, espero conseguir contribuir com as amigas e amigos para que todos cresçam e se desenvolvam profissionalmente e que ajudem a construir um mundo melhor. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem.
Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para a redução das desigualdades no GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 410 assinantes da newsletter, 345 inscritos no canal do Telegram, 766 inscritos no canal do YouTube, 702 seguidores e seguidoras no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco financeiramente no site do Apoia-se, apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.